Oceano Abissal. Nas profundezas do abismo encontra-se um oceano de múltiplas camadas, um mar sem trilhas e sem fundo prosperando com vida demoníaca. O Oceano Abissal toca todos os poderosos mares e oceanos do plano infinito. Quando uma caravela sarnenta, voando sob o estandarte do rei canibal de Kurswallow, se aventura muito longe da costa do reino de Enogo, na camada 422 do abismo, ela pode de repente se encontrar nas águas claras do abissal, quebrando ondas de peixes-vela profanos que caem pesadamente e se contorcem sem fôlego no convés. Em Boca Escancarada, Gaping Maw, de Demogorgon, na camada 88, uma jangada de mortais presos em uma tempestade marinha pode se encontrar em mares sem trilhas, no abissal por semanas, antes de ser puxada para um redemoinho gigante que a deposita na costa de Chandelavre, na camada 570. Nenhum Lorde Demônio governa o Oceano Abissal, e enquanto soberanos aquáticos como Dagon e Demogorgon ocasionalmente viajam por suas águas sob um pacto especial, nenhum ousa decretar quaisquer desígnios políticos sobre o mar sem alma, pois suas profundezas são o domínio dos miseráveis Mirmíxicos, Tanarri, imensamente poderosos que impõem respeito até mesmo ao Balor mais arrogante. Esses titãs, com tentáculos e com muitos chifres, governam em enormes cidadelas flutuantes feitas de milhões de toneladas de esqueletos de peixes, conchas e corais afiados. Milhares de cativos lotam os corredores curvos e galerias submersas desses palácios, pois cada Mirmíxicos é um grande mestre de escravos que fornece suas cargas para campos de batalha, fábricas e arenas em toda a grande roda. Os cativos variam de humanos azarados abduzidos durante algum ataque do plano material a lordes demônios impetuosos que ousaram desafiar o domínio dos Mirmíxicos. O Grande Abismo. Nos primeiros dias da Era Antes das Eras, os demônios Obereth procuravam explorar seu plano natal pela força bruta, cavando túneis profundamente na planície dos portais infinitos em uma tentativa de perfurar o coração do abismo. As crateras sem fundo, resultado de sua antiga experimentação, revelaram inúmeros portais para o abismo mais profundo, que os Obereths fortificaram com grandes pontes e fortalezas de pedra esculpidas na parede do poderoso fosso. Ao contrário de alguns dos fossos que marcam a superfície de Pazúnia, os portais deste chamado Grande Abismo permitem viagens uniformemente em ambas as direções, tornando o abismo um destino primário para exploradores e um alvo de oportunidades para ambiciosos lordes demônios que buscam suas próprias camadas abissais. Se alguém já chegou ao fundo do Grande Abismo, ainda não retornou com histórias do que pode ser encontrado lá. Devido ao seu tamanho aparentemente infinito, a Fraternidade da Ordem classifica o Grande Abismo como uma camada completa. A Escadaria Infinita. A Escadaria Infinita abrange todos os mundos e planos, atraídos para locais onde seres inteligentes expressaram algum tipo de espírito criativo. A extensão ascende em uma eternidade de escuridão nebulosa, subindo para incontáveis patamares, cada um segurando uma porta ou portas para algum outro lugar. Embora não exista um mapa confiável da escadaria, os viajantes geralmente podem descobrir a natureza do plano ao qual uma porta levará examinando as características físicas do patamar da porta. Planos malignos tendem a ser envoltos em teias de aranha e sombras, enquanto os caminhos que levam aos planos superiores geralmente são bastante limpos, com arquitetura que lembra o local associado. Aqui e ali surgem outras escadarias, algumas das quais parecem estar de cabeça para baixo ou em ângulos estranhos à perspectiva do viajante. Todas fazem parte da mesma extensão maciça, que se dobra sobre si mesma de maneira imperceptível, mas não menos real por causa disso. A Escadaria Infinita toca o abismo em vários locais, geralmente em cidades frequentadas por artistas mortais ou demoníacos. Um desembarque leva à capital de Grast, Zelatar. Outro à sua cidade de prazer, de Zamora.
Outras portas se abrem para Zoragmelok, a sede de Fraz Urbilu, e Coração Partido, o templo sagrado de Malkantet. A escadaria geralmente evita camadas habitadas por demônios brutais e incivilizados, como Kostichi ou Baphomet, mas no fundo ela pode levar a qualquer lugar. O lado oposto de uma porta de desembarque geralmente é um lugar esquecido em uma área afastada, como um beco sujo ou um antigo depósito. Embora as portas funcionem em ambas as direções, a maioria das pessoas que moram perto do destino não tem ideia de sua proximidade com um dos caminhos planares mais úteis do multiverso. Dito isto, a escadaria infinita não é isenta de perigos. A cada dia, um aventureiro das escadas tem uma pequena chance de encontrar outro viajante. Qualquer criatura conhecida no multiverso pode ser encontrada nos voos e desembarques da escadaria, e alguns desses andarilhos abordam estranhos com profunda hostilidade. Aventureiros que caem ou são empurrados da escadaria despencam uma quantidade considerável de metros antes de cair em um patamar mais baixo. O maior perigo da escadaria não é estritamente um perigo, embora custe à vítima sua vida, seus amigos e todos os seus bens. Aqueles que se aventuram sozinhos na escadaria infinita, e não apenas sozinhos, muitas vezes descobrem uma escada fina anteriormente ignorada que leva de uma via principal a uma porta simples. De alguma forma o aventureiro sabe o que está além daquela porta. Está o desejo verdadeiro de seu coração, seja ele qual for. E isso naturalmente é difícil de resistir e demanda uma forte força de vontade. Os que abrem a porta e abraçam a vida além são afastados para sempre, tendo alcançado o que mais desejavam na vida. Entretanto, uma vez que o aventureiro recusa o desejo de seu coração, a escadaria nunca mais o levará até lá. Dois tipos de guias podem ajudar os exploradores a navegar pelas escadas. Os gloriosos Lelands são os zeladores da escadaria infinita e podem negociar para apontar o caminho para planos específicos, mundos materiais ou camadas. Por serem forasteiros que raramente saem das escadas, no entanto, eles têm pouco uso para comida ou dinheiro material, e em vez disso, preferem ser pagos com uma exibição de criatividade, como uma história convincente, uma piada ou um poema extemporâneo. Uma organização de exploradores itinerantes chamada Guilda dos Andarilhos dos Planos domina uma cidade de tendas, sobre um enorme patamar conectado a várias escadas, onde recebem os viajantes com fogos quentes e histórias emocionantes de terras distantes. Aqueles que ganham a confiança de um membro, o que não é difícil, e pagam uma taxa anual de 10 peças de ouro são permitidos na organização. Seus companheiros podem muitas vezes apontar o caminho certo para qualquer plano, e também oferecer socorro em casas da guilda situadas ao longo da grande roda. A viagem de um pouso específico para outro leva muitas horas ou dias, o que normalmente é reduzido pela metade com a ajuda de Lelands, ou da Guilda dos Andarilhos dos Planos. Para cada 6 horas de escada contínua, o aventureiro corre o risco de ficar cansado, condição que aumenta progressivamente até atingir a exaustão. Seres voadores permanecem a salvo da fadiga desde que permaneçam no caminho geral das escadas, mas aqueles que voam para a escuridão se arriscam a escorregar entre uma dobra na realidade, da qual são ejetados em um plano aleatório. O mesmo destino recai sobre os aventureiros que tentam se teletransportar. Os Fossos de Pazunia. Inúmeros fossos marcam a árida planície dos Portais Infinitos, cada um levando uma camada mais profunda do abismo. Aqueles que entram em um fosso são imediatamente levados pelos laços e espirais do conduto do portal para o abismo inferior e não podem controlar seu movimento até que sejam impelidos para a outra extremidade. Os aventureiros não têm encontros dentro dos dutos, e toda a jornada acontece em questão de segundos.
A maioria dos fossos são portais de 2 vias, mas outros simplesmente prendem os viajantes em alguma camada profunda sem meios imediatos de retornar à Pazonia. O rio Styx. As águas do Styx tocam cada um dos planos inferiores, fluindo pelas margens sobre as camadas superiores dos resíduos cinzentos de Hades, de Carcere, Gerena, Pandemônio e os 9 infernos de Baator. O grande rio também serpenteia por Pazonia, onde se divide em vários afluentes que levam às camadas mais profundas do abismo. Aqueles que provarem ou tocarem as águas do Styx estão sujeitos a sofrer amnésia total. Mesmo aqueles que resistem e não são afetados permanentemente ainda perdem toda a memória dos eventos das últimas 8 horas. As magias preparadas permanecem na memória, embora a vítima possa não perceber que estão disponíveis. Porém, por alguma razão, os forasteiros malignos com o subtipo aquático são imunes aos efeitos de drenagem de memória do Styx. O caráter visual do rio varia à medida que flui de plano para plano e de camada para camada. Em Pazonia, suas águas turvas são oleosas e roxas como um hematoma, enquanto em Thanatos, a camada frígida de Orcus, pedaços de gelo sólido flutuam sobre uma superfície cristalina e incrivelmente fria. A mudança na aparência do rio costuma ser o primeiro sinal de que a jornada entrou em um novo reino. Não existem mapas confiáveis do Styx. O rio não se move linearmente pelos planos que toca, nem tem nascente ou vazão. Seu trajeto exato é impossível de prever, especialmente no abismo. E uma viagem que leva 1 hora hoje pode levar quase um dia inteiro amanhã. E sem dúvida tomará um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar. Muitas embarcações pilotadas por demônios, peticionários ou mesmo mortais corajosos, ou temerários, percorrem o Styx. Mas de longe o método mais seguro de viagem é a bordo de botes pilotados por Mahaenoloths, um tipo de Yugoloth taciturno que parece um esqueleto vestido com um manto apodrecido e invólucro de sepulturas. Para chamar um Mahaenoloth para as margens do Styx, um personagem deve conjurá-lo por meios mágicos. Um esquife pilotado aparecerá pouco tempo depois. Esses esquifes podem acomodar até 10 passageiros de tamanho médio. Mas antes de alguém subir a bordo, o piloto deve receber uma taxa igual a pelo menos 100 peças de ouro por passageiro. Se os passageiros não pagantes tentarem forçar seu caminho para o bote, o Mahaenoloth procurará impedir que alguém entre, teletransportando a si mesmo e a embarcação. Embora eles não sejam muito sociáveis e prefiram manter o foco em pilotar seus esquifes, os Mahaenoloths falam todas as línguas e estão em constante comunicação telepática com pelo menos um outro membro de sua raça. Aqueles que traem o Mahaenoloth logo descobrem que nenhum outro responderá à sua convocação futuramente. O maior dos Mahaenoloths é Caronte, um Yugoloth divino que tem uma compreensão mais complexa do Styx do que qualquer outra criatura do multiverso. Os pilotos servem a Caronte seguindo o seu exemplo, raramente interferindo nos assuntos de seus passageiros. Alguns, no entanto, não conseguem resistir à sua natureza diabólica. Existe uma pequena chance em cada viagem fretada de que o Yugoloth traia seus passageiros, entregando-os no destino incorreto ou em uma emboscada coordenada por terceiros. Dito isso, cada 100 peças de ouro adicionais por passageiro no momento em que a taxa é paga reduz um pouco a chance de traição. Tais condutores são gananciosos e, sendo assim, também subornáveis. Os navios do caos. As maiores invenções demoníacas da era atual podem muito bem ser os imensos navios do caos. Embarcações mágicas e titânicas capazes de trazer um grande número de passageiros através dos planos em um instante. Acredita-se que existam 6 no total,
o produto da cooperação entre arquitetos demoníacos e cabalistas em aliança com a facção planar chamada Guarda da Perdição, nos grandes estaleiros de 12 árvores, na camada 12. Cada navio tem características mágicas únicas, mas todos são compostos de carne costurada, ossos em pó, espíritos esmagados e larvas vivas, tornando-os horrores aos olhos. Os motores retorcidos dos navios do caos se alimentam das almas mortais e vomitam um rastro de larvas murchas enquanto navegam pelos céus do abismo. Foram originalmente projetados como armas entrópicas para serem usadas contra os Batezu na Guerra de Sangue. Mas nos últimos anos eles foram empregados como cidadelas flutuantes, em guerras domésticas entre lordes demônios, assim como usados como plataformas móveis de combate para invasões no plano material. O espírito de um demônio aprisionado controla o navio com uma sensibilidade embotada que lhe permite perceber o ambiente, mas um capitão mortal ou demoníaco é necessário para manobras complexas ou particularmente criativas. Alguns desses capitães vendem passagens em seus navios para aqueles que podem pagar as taxas exorbitantes, geralmente cerca de 500 peças de ouro por pessoa e plano visitado. Para viajar de um plano ou camada para outro, o navio do caos literalmente apaga a si e tudo a bordo, se reconstruindo no plano de destino. Suportar essa transferência mágica entrópica requer uma grande força de vontade dos tripulantes, e aqueles que falham são afetados com a insanidade, suas mentes totalmente destruídas pela experiência horrível. Os capitães dos navios do caos têm boas conexões no abismo, e quaisquer viajantes incomuns, como mortais não malvados do plano material, logo chamam a atenção de um ou mais lordes demônios importantes. Os portões estáveis. Inúmeros portões estáveis conectam as camadas do abismo entre si e com outros planos. Esses portais variam em aparência de simples portais a arcos naturais em formações rochosas até os poderosos fossos de Pazunia. Muitos assumem a forma de arcos de mármore esculpidos embutidos com baixos relevos profanos ou sigilos demoníacos. Se você souber para onde está indo, os portões do abismo podem levá-lo a qualquer lugar do multiverso. A maioria dos portais abissais são transparentes, revelando uma imagem do que está do outro lado. Outros estão envoltos em névoa ou chamas bruxuleantes que oferecem apenas uma dica de onde levam. Alguns raros são opacos, não revelando absolutamente nada sobre o destino além. A grande maioria são portais de 2 vias, o que significa que os personagens podem andar para frente e para trás de ambos os lados com relativa facilidade. Outros permitem viajar em apenas uma direção e, portanto, são muito mais perigosos quando levam a um plano ou camada inóspita. Criaturas malignas são frequentemente atraídas para esses portais para emboscar viajantes planares ou para adorar as criaturas cruéis que saem deles. Mesmo aqueles que levam a relativa segurança do plano material muitas vezes se esvaziam em templos subterrâneos dedicados a cultos demoníacos, tornando uma fuga limpa do abismo quase impossível. As características planares típicas do abismo. Embora as camadas do abismo apresentem infinitas combinações de fenômenos naturais e mágicos, alguns poucos traços são mais recorrentes e persistentes, a ponto de serem identificados como comuns ao plano. A gravidade e o tempo no abismo são normais e seu tamanho é infinito. Por um lado, existe a crença de que o abismo como um todo seja infinito, mas por outro, observa-se que camadas individuais geralmente têm traços finitos ou autocontidos. O abismo também é divinamente mórfico, ou seja, as entidades, pelo menos tão poderosas quanto deuses menores, o que neste caso inclui os lordes demônios, podem alterar o abismo para se adequar aos seus caprichos. As características elementais e energéticas tendem a ser mistas. Camadas individuais exibem uma ampla variedade de características elementares e energéticas, às vezes misturando 2 ou mais.
O plano, obviamente, alinha-se naturalmente ao caos e ao mal, e a magia funciona normalmente nos seus domínios. Enquanto o abismo sofre com um clima severo, como tornados e terremotos, também experimenta fenômenos atmosféricos que o marcam como um ambiente verdadeiramente alienígena. Um dos mais inusitados é a brisa invisível de riso demoníaco, capaz de atrair vítimas para sua cacofonia insana. O primeiro sinal de uma tempestade iminente é uma risada suave que parece vir de uma dúzia de vozes malévolas. Ouvir os risos fracos demanda pouca atenção, suficiente para tapar os ouvidos e se proteger das centenas ou até milhares de vozes que ecoarão a seguir, deixando a paisagem totalmente coberta por um coro de risadas insanas. Os afetados se juntam à cacofonia histérica, efeito que só poderá ser inibido pela ingestão de água benta e magias de poderosos conjuradores. Quando uma alma se torna um peticionário abissal, muitas vezes perde toda a memória de sua vida mortal. Através da concentração, avanço através das formas demoníacas e certos rituais mágicos, um demônio pode recuperar essas memórias. Dito isso, a maioria dos peticionários não vive o suficiente para se tornar um demônio, e aqueles que se transformam normalmente não se importam com suas memórias outrora acalentadas. A tradição abissal sustenta que as memórias abandonadas de peticionários e demônios mortos permanecem nas dobras do abismo profano, onde anseiam ser lembradas mais uma vez. Muitos acreditam que isso seja a causa do nevoeiro da memória, um fenômeno sobrenatural bizarro que assola algumas camadas. O nevoeiro da memória parece um nevoeiro normal, exceto que aqueles que o atravessam às vezes podem ouvir sussurros fracos que parecem ser trechos de conversas entre estranhos. Aqueles que ouvem esses sussurros devem correr o risco de ficar obcecados e infundidos, a ponto de acreditar que tais memórias são suas. Começam a alucinar eventos que não aconteceram com eles, mas que não parecem menos reais. A incrível tensão psicológica faz com que fiquem confusos, enquanto permanecem no nevoeiro e por alguns dias depois de saírem. Em alguns lugares onde a coesão física do abismo se desfaz, uma nuvem enjoativa de gás oleoso emerge da superfície do próprio plano, permanecendo em crateras estagnadas ou movendo-se pela terra ao capricho de algum siroco abissal. Mortais que inalarem este vapor vil podem contrair uma doença mágica com um período de incubação de apenas um dia, tendo sua sabedoria drenada nos dias seguintes até que sejam finalmente curados. Enquanto a doença segue seu curso, a poluição crua do abismo assalta a mente da vítima, enchendo-a de imagens de horror e traição. Vítimas que ainda não são caóticas e malvadas mudam seu alinhamento moral no período de até 6 dias após o período de incubação, o que também pode ser restaurado por vias mágicas. No curso do grande conflito filosófico entre lei e o caos que serviu de pano de fundo para a era antes das eras, vários senhores Oberith voltaram sua atenção para os planos interiores, onde se acredita que a guerra tenha começado. Lá eles encontraram habitantes hostis, como os arcomentais Crionax e Ben-Hadar, e os exércitos intermináveis dos Efreeti. Em um reino de vazio sem ar, entre o plano elemental do ar e o plano de energia negativa, eles descobriram uma entidade maligna chamada Sanseng, um horror disforme tão maligno quanto o Oberith mais distorcido, e consideravelmente mais poderoso. Após uma breve batalha, os Oberiths recuaram para o abismo, deixando a terrível entidade sozinha no vazio onde a haviam descoberto. Ou assim pensavam. Um fragmento senciente da essência de Sanseng seguiu os demônios de volta ao seu plano de origem e se escondeu nos recessos mais profundos do abismo desde então.
Sua essência sem forma não pode interagir com o abismo ou seus odiados inimigos demoníacos. Mas nos milênios de sua armadilha descobriu um meio de contra-atacar derrubando os portões estáveis que ligam as camadas do abismo umas às outras e transformando-as fundamentalmente em vórtices, levando a região do vácuo da qual originalmente emergiu eras atrás. Um portal ao vácuo pode assumir qualquer forma e aparece fisicamente de todas as maneiras como um portal que funciona normalmente. Aqueles que se aproximam a menos de 9 metros do portal são puxados por uma sucção incrível, e os que não conseguem resistir a esta força acabam no vazio onde o plano elemental do ar encontra o plano de energia negativa, morrendo em poucos instantes caso não sejam imediatamente resgatados. Aventureiros que não precisam respirar sobrevivem sem problemas, mas não podem usar o mesmo portal para retornar. Finalmente, um aspecto ambiental do abismo muito comum é também a árvore víbora. À primeira vista, ela se parece com uma faia branca incolor com galhos sem folhas. Seu tronco carnudo sustenta um emaranhado de galhos serpentinos que terminam em bocas de ofídeos. Os galhos se contorcem e silvam conforme os aventureiros se aproximam, ocasionalmente batendo no chão para atacar uma vítima com dentes afiados e veneno mortal. As árvores são mais comuns em Zrintor, a floresta de víboras de Azagrat, mas suas sementes se espalham por todo o abismo, onde os bosques costumam proteger as fortalezas de demônios poderosos. Elas têm muito medo de fogo, e não atacarão nenhuma criatura segurando uma chama aberta equivalente a uma tocha, mas são numerosas o suficiente para aparecer em forma de pequenos bosques. A tradição planar sustenta que as víboras são os filhos bastardos da serpente do mundo Nidhogg, que mora na árvore Yggdrasil. Outros sugerem que elas apareceram pela primeira vez nos resíduos cinzentos do Hades.